Então, pessoal, considere a função FA, né, que vai de 0, 1, do intervalo 0, 1, até o intervalo 0, 1, que depende de um parâmetro A, que pertence ao intervalo 1 até 2, tudo bem? Dada por f de a de x é igual a ax, se esse x estiver entre 0 e meio, beleza? E a 1 menos x, se esse x estiver entre meio e 1, tudo bem? E sabe-se que existe um único ponto PA que pertence ao intervalo 1 a meio, tal que FPA igual a PA. Beleza? Na figura a seguir estão esboçados o gráfico de FA e a reta da equação y igual a x. Ele deu o gráfico aí, beleza? Então no item A ele pergunta, encontre uma expressão para o ponto PA em função de A. E aí pessoal, tudo bem? FUVEST 2017, segunda fase, a questão é M05 aí. Beleza? Uma questão de função. Dê uma pausa no vídeo, pessoal, tudo bem? Tentem fazer, pensem na questão, depois a vinheta, a resolução. Bom, galera, então FUVEST aí 2017, segunda fase M05, né? A quinta questão da prova de matemática, certo? É só alguns que fazem essa questão, beleza? 5 e 6 é para alguns só, certo? A gente sabe que não são todas as carreiras que fazem a prova de matemática, mas mesmo as carreiras que fazem a prova de matemática, só alguns fazem a questão 5 e a questão 6, beleza? Na questão 5, né, ele deu uma função, certo? Essa função, ele chamou de função FA, beleza? Como é uma função, a gente sabe que existe uma relação entre um x e com um y, certo? O x é relacionado com y, então graficamente ele representa o seguinte, certo? A função ela vai de 0 até 1 aqui no x e ela vai de 0 até 1 aqui no y. Nada acontece fora desse campo aqui, né? Tudo acontece dentro desse quadradinho de 0 até 1, 0 até 1 de lado, o exercício vai acontecer dentro desse quadradinho, beleza? Então esses colchetes, pessoal, que ele deu no enunciado, ele diz justamente, né? Ele indica justamente o intervalo que acontecem as coisas. Beleza? Então escrever isso daqui, né, colchete para lá, certo? É fechado, né? Colchete em direção do número, ele é fechado, tá? Então inclui o número 0 até inclui o número 1, beleza? E escrever isso daqui ou isso daqui que está aqui embaixo, né, é a mesma coisa, tá? Pelo menos não na linguagem formal, beleza? Estou escrevendo aqui só para vocês entenderem. Tudo bem que isso daqui, certo? Esse colchete 0 até 1, também eu posso entender como sendo 0 menor ou igual a x menor ou igual a 1. Certo? E o x está relacionado com y, que é o que indica essa setinha. O y também está entre 0 e 1, tudo bem? Isso daqui significa entre 0 e 1, o x, o valor do x está entre 0 e 1, beleza? Bom, pessoal, aí ele falou o seguinte, que essa função f de a, certo, né, que obedece a esse quadradinho, né, ele diz o seguinte, ele diz que ele vai ser igual a ax, ou seja, uma função do primeiro grau com coeficiente linear igual a 0, ou seja, ele passa pela origem, beleza? E o coeficiente angular dele é igual a A, certo? A inclinação da função é igual a A. Então ele está representando aqui um conjunto de retas que passa pela origem, passa pelo zero da função, beleza? Pela origem da função do gráfico. E aparentemente ele é uma função crescente, beleza? Com coeficiente angular variando entre 1 e 2, tudo bem? Ele falou que o A, ele pertence ao intervalo 1 e 2. Olha só, pessoal. Olha esse colchete aqui, né? Esse colchete não está virado para o lado do número. Aqui estava, né? Aqui não está, tudo bem? Ah, esse cara tá, então ele inclui o 2, só que o 1 não inclui porque ele não está virado para o lado do número, beleza? Ele está excluindo o 1, só que o A está entre 1 e 2, né? Ele está entre 1 e 2, só que não inclui o 1, tudo bem? Inclui o 1,0000000 1, aí já vale, tudo bem? Se esse cara fosse fechado, incluiria 1 até o 2. Então, se eu falar que o número, por exemplo, está entre 3 e 4, né? O número que eu estou pensando está entre 3 e 4, eu posso matematicamente dizer que está entre 3 e 4, incluindo 3 e o 4, ou não, né? Ou eu posso excluir um dos dois, ou eu posso excluir os dois também, beleza? Aqui ele só está excluindo o 1, né? O 1 não entra e vai até o 2. O 2 entra, beleza? Só que quem era esse A? Ah, esse A era o coeficiente angular da função, beleza? O que é esse negócio de coeficiente angular, coeficiente linear da função? Isso daí é da função do primeiro grau, beleza? Dá uma olhada na aula de função do primeiro grau para vocês entenderem, beleza? Esse conceito que eu tô falando, tudo bem? Na função do primeiro grau, a gente sabe que o coeficiente linear é o que determina o ponto de cruzamento do eixo y, e aqui no caso não tem, então vai ser 0. E o coeficiente angular, como o próprio nome está dizendo, vai ser relativo à inclinação da reta, beleza? Só que, galera, a função f de a só vai ser assim como ax, ou seja, coeficiente angular variando entre o 1 e o 2, se inclui o 1, e também passando pela origem, porque o coeficiente linear é 0, se, pessoal, se esse x, certo? Se o valor do x
também for entre 0 e meio. Então se o valor que eu estou imaginando está nesse intervalo do x, então a função vai ser essa. Mas se o x que eu estou pensando for entre meio e 1, que é esse intervalo daqui, que é esse pedaço do gráfico aqui, qual gráfico? Esse gráfico que ele deu no enunciado aí, pessoal. Então se o x estiver nesse intervalo entre meio e 1, então a função vai ser essa. Intervalo entre 0 e meio, a função é essa. Entre 0 e meio, a função é essa. Entre meio e 1, a função é essa. Ah, professor, e o que é essa reta aqui que ele deu, né? Essa reta aqui que ele deu aqui, que está cruzando nesse ponto aqui. Bom, galera, ele falou que existe um ponto PA, certo? Existe um valor de x que chama PA, certo? E justamente nesse valor de x igual a PA, pessoal, nesse valor PA do x, o y também vai valer PA. E, pessoal, ele garantiu que esse ponto PA, ele pertence justamente ao intervalo aberto entre meio e 1. O PA tem em algum lugar entre meio e 1. Ele garantiu isso pra gente, tudo bem? Então isso aqui, pessoal, a mesma coisa, escrever assim, o meio é menor que o PA, menor que 1, ou seja, o PA está entre meio e 1, beleza? Ele é menor que 1, só que o PA é maior que meio, né? Então, o meio é menor que o PA, ou seja, o PA é maior que o meio, beleza? Então, se ele é maior que o meio, ele é menor que 1, então o PA está entre meio e 1, beleza? De novo, pelo gráfico, ele é um cara entre o meio e 1, tudo bem? O PA, beleza? Bom, galera, ele pediu para escrever, então, o PA em função de A, né? Uma função que relacione o A, o valor do A, com o valor de PA. Então, eu vou fazer o seguinte, já que o PA está entre meio e 1, e ele deu uma função aí que fala que se o x estiver entre meio e 1, certo? O x é o nosso PA, certo? O nosso PA está aqui no x. Vou substituir aqui na função f de a, certo? Falando que o x é PA e esse x está entre meio e 1. Então, FA de x é igual a que multiplica 1 menos x, né? Por quê? Porque o x está entre meio e 1, então vou usar essa parte aqui, beleza? Né? A gente sabe que essa função é uma função decrescente, ó, né? A gente tem negativo aqui, né? A gente pode escrever esse cara como sendo o quê, pessoal? Menos a de x, beleza? E a gente sabe que distributiva aqui, né, vai ficar mais A também. Então, isso daqui é igual a isso. E essa função é uma função decrescente, porque o A é um valor positivo, né, aqui vai ficar negativo, porque é menos A, certo? Então, vai ficar um valor negativo. Então, a função é decrescente, né, função do primeiro grau, a gente está cansado de saber. Beleza, a gente sabe que a raiz é 1 aqui, porque está 1 menos x, tá certo? Pelo polinômio, se a gente igualar a zero para achar a raiz, aqui vai ficar 1 menos x igual a zero, então x igual a 1. E para o cálculo da raiz, x igual a 1 independe do valor de A, beleza? Então, pessoal, substituindo aqui o x por PA, certo? Porque o valor do x agora vai ser PA. Então, a gente vai ter f de A PA, certo? O x agora é PA. Isso vai ser igual a 1, certo? Menos PA, beleza? Então, esse vai ser o nosso valor da função que calcula exatamente o A com PA. Por quê, pessoal? Porque a gente sabe que o f de A PA é igual a PA, certo? Ele garantiu pra gente que existe um ponto na função, né, que o valor do x vai ser exatamente o valor do y. Ele garantiu isso pra gente, né? Escrever que o f de APA igual a PA, certo? É uma garantia que existe um ponto aqui, esse ponto é justamente igual pro y e é igual pro x. Então a expressão que relaciona A com PA é esse cara aqui, certo? Só que ele não tá bonito, né? Porque eu tô esperando uma expressão que esteja falando PA vai ser igual a blá 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 A, certo? É isso que eu quero para minha resposta, tudo bem? Então o que eu vou fazer? Já que eu tenho PA e PA aqui, certo? Eu vou pegar esse PA e vou isolar ele. Então, galera, eu vou pegar e vou fazer distributivo aqui no A, certo? 1 vezes A vai ficar A e A vezes menos PA vai ficar menos APA, beleza? Tudo bem? Então essa expressão vai ficar A menos APA igual a PA, beleza? Então esse A menos PA eu vou passar para o outro lado, vai ficar PA mais APA, ou seja, PA mais APA vai ser igual a que está aqui do outro lado, tudo bem? Então o que eu vou fazer, pessoal? Vou pegar PA e vou colocar em evidência. Esse PA está multiplicando tanto 1 quanto o A, então se eu fizer distributivo aqui, ó, vai ter o processo inverso, né, para a gente dar uma verificada. Então vai ficar PA igual a APA, beleza? E isso vai ser igual a que está aqui do outro lado também. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse carinha aqui, pessoal, e vou passar dividindo, né? Então vai ficar dividido, ou seja, A dividido por 1 mais A, beleza, vai ser igual a PA. Esse é o valor do PA, né? Eu peguei esse cara e passei dividindo só, né? Pro outro lado. Essa é a função que relaciona A com PA. Tudo bem? A gente achou a expressão aí, que é o que ele está pedindo no item A, então essa é a resposta, vamos pro item B. Bom, aí no item B ele pergunta, né? Mostre que FA de meio é menor que meio para todo A
pertencente ao intervalo de 1 até 2 sem incluir o 1. Então, galera, aqui no item B ele pediu para mostrar, galera, essa desigualdade aqui. Bom, galera, mas antes de ficar desesperados total, você tem que observar o que é FA de meio, né? FA de meio, pessoal, FA de meio é tranquilo de você calcular. Por quê? O problema falou que entre 0 e meio, o x, você vai usar isso daqui, a x, e entre meio e 1 é esse cara aqui, né? E no meio, pessoal, no meio tanto faz usar isso ou isso. Graficamente a gente pode observar que no meio, né, a função vai valer a sobre 2. Né? Se a gente for substituir aqui meio, fica meio, né? Se a gente for substituir o x aqui por meio, vai ficar meio a, tanto você usando esse cara aqui, né, quanto usando esse cara aqui, porque ó, x e meio, 1 menos metade, também é metade. Então é metade de a aqui nesse caso aqui e também nesse caso aqui. Então tanto faz, ó, usar quando é igual, né? Por isso que ele colocou menor igual, certo? Porque no igual, tanto faz usar o de cima ou de baixo. Então a gente tem aqui que o f de a de meio é a sobre 2. Então a gente vai substituir onde tiver FA de meio é A sobre 2. Então FA de meio é substituível por A sobre 2. Tudo isso daqui, pessoal, tudo isso daqui é A sobre 2. Só que, pessoal, quem que é A sobre 2, né? A sobre 2, a gente tem que pensar agora no F de A sobre 2, beleza? No F de A sobre 2, será que eu vou usar o de cima ou de baixo? Essa é a pergunta central do item B, pessoal. Bom, aí ele falou o seguinte, que o A, ele tá entre 1 e 2, sem incluir o 1 aqui, né? Beleza? Atenção nesse intervalo aqui, beleza? Do A, que é entre 1 e o 2, sem incluir o 1, beleza? Então eu vou pegar essa expressão aqui e vou dividir todo mundo por 2, beleza? Dividindo todo mundo por 2, eu vou ter o seguinte, que o meio é menor que o A sobre 2, menor ou igual a 2 dividido por 2, que é 1, beleza? Então, olha só, pessoal, o novo valor, né? A gente quer saber o valor do A sobre 2. Beleza? Se a gente souber que o A sobre 2 pertence ao tal intervalo, a gente vai usar esse ou esse de baixo, beleza? E no caso vai ser de baixo, por quê? Porque o A sobre 2, tá? Que é o cara que eu vou colocar aqui dentro. Por que eu vou colocar esse cara aqui dentro? Porque esse cara aqui, né, a gente sabe que é A sobre 2. Porque tanto faz escrever FA de meio ou A sobre 2, beleza? Então, como esse novo número A sobre 2 está entre meio e 1, então para usar a função FA, a gente tem que usar a segunda função aqui, que é o A, o menos x, beleza? Então, onde tiver x, eu vou substituir A sobre 2. Então, FA de x, né? Esse x virou A sobre 2, beleza? E esse 1 menos x ficou 1 menos A sobre 2. Em vez de escrever x, escrevi A sobre 2. Então, a expressão fica FA de A sobre 2 igual a A que multiplica 1 menos A sobre 2. Aplicando a distributiva aqui, pessoal, A vezes 1 vai ficar A mesmo, e A vezes menos A sobre 2 vai ficar menos A ao quadrado sobre 2. Então, A ao quadrado sobre 2 mais A é o valor do FA de meio, beleza? E esse cara aqui, pessoal, é uma função do segundo grau, uma função quadrática, tudo bem? Então, uma função quadrática, a gente sabe que é uma parábola, tudo bem? Então, eu vou calcular as raízes dessa parábola, né, usando o discriminante, e o discriminante é o delta, certo? O delta, pessoal, vale 1. Por quê? Porque b ao quadrado, certo? Então, 1 ao quadrado, que é 1 mesmo, beleza? Menos 4ac, como c é 0, então vai ficar 0. Então, fica 1 mais 0, que é 1. Então, o delta é igual a 1. Procurem aí, galera, a aula de função no segundo grau, tá? Essa questão, ela começa com uma função no primeiro grau, depois ele coloca disfarçado aqui uma função do segundo grau. Bom, a gente vai montar despretensiosamente o gráfico dessa função, certo? A gente vai conseguir observar, né, essa natureza que ele está querendo que você mostre, tudo bem? Desenhando o gráfico dessa função, a gente vai observar já já, beleza? Para calcular o gráfico dessa função, pessoal, vou calcular a raiz, tá certo? Então eu vou pegar essa função, vou igualar a 0. Igualando a 0, a gente vai ter aqui o a igual a 0, beleza? Ou o A igual a 2. Por que A igual a 2? Porque esse cara vai ser igual a 0, certo? Então vai ficar menos A sobre 2 passando para o outro lado, vai ficar mais A sobre 2, igual a 1. Então 2 passa multiplicando, certo? Então vai ficar A igual a 2, são as raízes dessa equação. Então a gente já sabe que essa função FA de meio é uma função no segundo grau, ela é uma parábola decrescente porque o A é negativo, então é uma parábola triste. Fora isso, a gente sabe que isso daqui são as raízes, tudo bem? A R são as raízes da função da parábola, tudo bem? Então, a princípio, pessoal, a gente vai ter uma parábola decrescente, uma parábola triste, ou seja, uma parábola com a cavidade virada para baixo, beleza? Uma parábola triste, pessoal, né? Porque é uma função aqui decrescente, porque o A é negativo. Repito, são conceitos da função no segundo grau. Fora isso, a gente consegue calcular as coordenadas desse vértice, pessoal, porque esse vértice, né, o x do vértice vai ser menos b sobre 2a, então vai ficar menos 1, que é esse 1 aqui a menos, tudo bem? Esse b é o valor aqui do elevado
elevado a 1, beleza? Então vai ficar menos 1 sobre 2 vezes menos meio, então é menos 1 também. Então é menos 1 sobre menos 1 é 1, então x do vértice, pessoal, é 1, beleza? No vértice o x vale 1. E o y do vértice é menos delta sobre 4a, então é menos 1, que é o valor do delta, né? Sobre 4a, ou seja, 4 vezes o a, que é menos meio, ou seja, 4 vezes menos meio é menos 2, né? Então vai ficar menos meio sobre menos 2 é meio, o y do vértice é meio, pessoal. Então, galera, essa habilidade de você olhando para uma função do segundo grau e enxergar o gráfico, né? Você precisa ter, tá? Isso você só vai entender 100% quando você entender a função do segundo grau. Só que, galera, ele falou que o a, né, ele tá entre 1 e 2, sem incluir o 1. O 1, pessoal, tem que ser bolinha aberta, tudo bem? Ah, como é que você sabe que é uma parábola? Uma parábola, pessoal, completa, desconsiderando o que, galera? As restrições com A. Só que o A tem restrição, ele só vai de 1 até 2. Então eu tenho que excluir toda a parte aqui antes do 1, incluindo o 1, e toda a parte depois do 2. Só posso considerar aqui para o gráfico do f de A, que está em função de A, né, pessoal? Apenas essa parte do gráfico, galera, né? O A tem restrição. O gráfico, galera, não é apenas essa função no segundo grau, é essa função no segundo grau e também a restrição do A, ou seja, a intersecção do conjunto aqui, né, do intervalo do A, certo? O A tem que ser de 1 até 2, beleza? E respeitando essa condição, o f de A vai ser isso daqui, tudo bem? Lembrando que esse A, galera, é o número que está do lado do quadrado e esse B é o número que está do lado elevado a 1, não é o A da função quadrática, tudo bem? Então, olhando para a imagem do gráfico f de A, galera, a gente constata que o gráfico f de A, né, são os valores que pertencem à reta y, tudo bem? E que é do meio aberto para baixo, ou seja, esse gráfico aqui, que é equivalente a esse carinha aqui, que é equivalente à imagem da função f de A aqui, diz que os valores são do meio para baixo, certo? Qualquer ponto aqui, galera, sempre vai ser do meio para baixo. Se eu pegar esse ponto aqui tem um y que é menor que meio. Esse ponto também tem um y menor que meio, né? E por aí vai até chegar no 2, quando o y vai valer 0, né? E a partir daqui não tem mais. Então, na verdade, esse carinha aqui, ele está entre 0 e meio. Mas ele só queria que você mostrasse que era menor que meio, tá mostrado que é menor que meio, então acabou o item B. Vamos dar uma olhada no item C, beleza? Então, no item C, a pergunta é, utilizando a desigualdade no item B, encontre A pertencente ao intervalo 1 até 2, está o que? FA de FA de meio é igual a PA, em que PA é o ponto encontrado no item A. Vamos ver como é que ficou. Então aqui no item C ele pede para você terminar o FA de meio, isso igual a PA, certo? E aí beleza, você fica desesperado, olha só quantos F's aqui, beleza, isso igual a PA tal, mas calma pessoal, olha só. A gente viu no item B que o FA de meio, pessoal, ele é um valor necessariamente menor que meio, beleza? E também a gente viu que esse valor, né, FA de meio, também pode ser substituído por menos A ao quadrado sobre 2 mais A, certo? No item B. A gente acabou de fazer o item B, galera, né? Essas são as conclusões do item B que ele pediu para considerar no item C. Fora isso, no item A a gente determinou o PA, né? O PA ele pode ser escrito também como A sobre 1 mais A, certo? Ele não pediu à toa para você determinar as coisas aqui no item A e no item B. Tudo bem? Aí você guarda essas informações para usar no item C, tudo bem? Então, substituindo balhufas por bolhufas, pessoal, todo esse negócio aqui feio, FA de meio, também pode ser escrito como menos A ao quadrado sobre 2 mais A, que é esse trocinho todo aqui, beleza? E também esse carinha aqui, certo? O PA, ele pode ser substituído por A sobre 1 mais A, beleza? Então, a gente pode, né, melhorar todo esse negócio feio como FA de menos A ao quadrado sobre 2 mais A, certo? Igual a A sobre 1 mais A, beleza? Ah, ficou menos feio, tá? Mas continua feio ainda, tá? Vamos melhorar. Galera, qual que é a regrinha sobre o f de A? F de A, pessoal, né? Ele depende do valor do que tá aqui dentro, certo? Do que tá aqui dentro, que é o x no caso, pessoal, se for entre 0 e meio vai ser uma coisa, se for entre meio e 1 vai ser outra coisa, galera. E a gente calculou no item B que todo esse troço que tá aqui dentro, que é igual a esse cara aqui dentro, certo? Ele sempre vai ser menor que meio no item B, que a gente acabou de fazer. Então, tudo isso daqui, pessoal, se ele é menor que meio, então a gente vai usar a primeira condição, né? Que é o FA de x igual a x, certo? E o x é o cara que está aqui dentro. E o cara que está aqui dentro é todo esse cara aqui, beleza? Então, todo esse cara aqui eu vou substituir por x, certo? Então, vai ficar a vezes o x, ou seja, a vezes esse cara que está aqui dentro, tudo bem? Né? O nosso x do AX é tudo isso daqui, beleza? Então, isso daqui é igual a isso daqui, certo? Então, tem que calcular essa equação, certo? Tá feio ainda, vamos melhorar. A gente vai melhorando. Na vida é sempre isso, a gente vai sempre
sempre melhorando, beleza? Bom, como a gente sabe que o A pertence a esse intervalo, então o A é diferente de zero, pessoal, né? A é sempre diferente de zero, então a gente pode cortar esse cara aqui, dividir por A dos dois lados, né? A gente não pode dividir por zero, certo? Mas como ele garantiu que não é zero nunca, então a gente pode cortar. Então a gente pode reescrever todo esse negócio como sendo só esse cara aqui dentro, que é menos A ao quadrado sobre 2, e isso vai ser igual a 1, né? Que a gente cortou esse A, virou 1 sobre 1 mais A, beleza? Então qual que é o próximo, pessoal? Vou tirar o mínimo, né? O mínimo desse negócio aqui, dessa soma aqui, beleza? Que vai ser 2. Então 2 dividido por 2 é 1 vezes menos A ao quadrado, vai ficar menos A ao quadrado, beleza? Então 2 dividido por 1, 2 vezes A, então vai ficar 2A. E isso vai ser igual a 1 sobre 1 mais A, tudo bem? Então, galera, dei uma limpada aqui na lousa, eu peguei esse cara aqui e coloquei aqui em cima, tudo bem? Só para ter mais espaço. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara e vou multiplicar em cruz. Tudo bem? Então vai ficar 2 vezes 1, certo? Que é igual a 2, vai ser igual a quê, pessoal? 1 mais A, que multiplica o que, galera? Menos A ao quadrado mais 2A, certo? Então vou pegar esse sujeito, vou aplicar a técnica do chuveirinho. Tudo bem? Então vai ficar 2, vai ser igual a 1 vezes menos A, tudo bem? 1 vezes menos A ao quadrado vai ficar menos A ao quadrado, né? 1 vezes 2A, beleza? Então vai ficar mais 2A, tudo bem? A vezes menos A ao quadrado vai ficar menos A ao cubo, e A vezes mais 2A vai ficar 2A ao quadrado, beleza? Então, para ficar mais bonito, eu vou passar tudo para o outro lado, beleza? Vai ficar o seguinte, esse menos A ao cubo passou para o outro lado, vai ficar A ao cubo, tudo bem? E esse mais 2A ao quadrado com esse menos A ao quadrado vai ficar mais A ao quadrado, passou para o outro lado, ficou menos A ao quadrado. Esse mais 2A passou para o outro lado, ficou menos 2A, mais 2, tudo bem? Que é o que já estava aqui, é igual a zero. Daí é o seguinte, vou colocar A ao quadrado em evidência. A ao quadrado em evidência, beleza? Eu vou ter o quê? Né? A, certo? Que vai dar A ao cubo aqui, menos 1, que vai dar esse menos A ao quadrado aqui, tudo bem? Vou colocar o menos 2 em evidência também, e vai ficar o seguinte, vai ficar A para dar esse menos 2A, certo? Esse menos 2 com menos A vai ficar menos 2A, menos 1 para esse menos 1 com esse menos 2, dá esse 2 aqui, e isso vai ser igual a zero. A gente tem que calcular essa equação, tudo bem? A menos 1 em evidência, né? Porque está multiplicando os dois aqui, então vai ficar A menos 1, que multiplica quem, pessoal? A ao quadrado, beleza? Menos 2, que está multiplicando A menos 1 aqui, e isso é igual a zero. Então agora tem uma equação, né? Que eu tenho dois números multiplicados dando zero, então a gente vai ter que, ou esse número aqui, que é A menos 1, vai ser igual a zero, ou, galera, esse A ao quadrado menos 2 vai ser igual a zero. Então você coloca aqui A ao quadrado menos 2 vai ser igual a zero, beleza? Então, galera, esse menos 1 passou para o outro lado, né? Então vai ficar A igual a 1, tudo bem? E esse valor não convém. Por que esse valor não convém? Porque o A tem que estar entre 1 e 2 e o 1 não inclui, né? O colchete é para cá, tudo bem? Então esse cara aqui não convém, não convém. Ou, galera, esse A ao quadrado vai ser igual a 2, né? Porque esse menos 2 passou para o outro lado, ficou mais 2. Né? A gente vai tirar a raiz dos dois lados para chegar que A vai ser igual a mais ou menos raiz de 2, certo? Mas a gente vai considerar só quem? O positivo. Por quê? Porque o menos aqui não convém. Por que o menos não convém, pessoal? Né? O menos não convém porque justamente pelo mesmo motivo daqui, certo? O A vai estar entre 1 e 2, então não pode ser menos raiz de 2, porque menos raiz de 2 dá aproximadamente menos 1,4. Então só pode o A igual a 1,4 aproximadamente, certo? Ou A igual a mais raiz de 2, que é o único valor aí, né, que resolve o item C da questão M05 da FUVEST 2017, segunda fase, beleza? Então, pessoal, é uma questão aí que tem muitos conceitos de função, tudo bem? Função do primeiro grau, função do segundo grau. Deem uma olhada, tá? Se você fizer isso, aí você vai conseguir resolver essa questão, beleza? É só você estudar direitinho, fundamentar direitinho esses conceitos aí da função do primeiro grau, segundo grau. Se você não entendeu o problema, marca uma aula particular com a gente, tá, pessoal? Online ou presencial, que a gente explica passo a passo, tá? Resolução de questão aqui da ArcVest, a gente não aprofunda tanto assim nos conceitos teóricos, porque não dá tempo, certo, pessoal? O vídeo aí tem quase 20 minutos, tá? Aí não dá para explicar tópico por tópico, certo? O assunto em si a gente explica com aula particular, tudo bem? Então espero que tenha gostado, falou!